Olá, hoje nós convidamos você em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM, e para você que nos acompanha pela TV Câmara, nos canais 10 da NET e no 60.3 do HF digital, a tentar saber ou compartilhar conosco se você sabe o que é uma purunga. Aliás, para quem não conhece o nome ou para quem sabe, que tem diferentes formas de denominar a purunga dependendo da região do país. É isso, Levi? Perfeitamente. Você poderia dar um exemplo para nós de como a purunga é dita ou escrita de outro jeito em outro lugar por onde se passou? Perfeito. O gaúcho, ele toma o chimarrão na cuia, que nada mais é do que a ponta, né? Pegando uma parte do pescoço e a parte do volume menor da cabaça, digamos assim, ou da purunga, que nós chamamos no interior de São Paulo, e lá eles chamam de porongo. E a cuia é essa parte cortada, né, que eles usam, limpa tudo para tomar o chimarrão na cuia. Aproveitando o ensejo, você ainda está, aliás, em uma andança por diversos cantos do nosso Brasil. Essas formas diferentes de falar, que a gente chama de dialetos, estão presentes em tantas outras coisas que sequer nós conhecemos? Perfeito. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o nome das árvores, que a gente, como exemplo, trabalha... Por exemplo, a forma do nosso caipira falar aqui. Por exemplo, é bom, né? Tem vários nomes para árvores, né? Para ave também, tem muita coisa acho que o nosso vocabulário, assim, brasileiro, você tem muita coisa que é de um jeito numa região, é falado de um jeito, na outra região é falado de outro, né? Eu gosto muito eu falei especificamente das árvores, porque a gente que trabalha com construção de instrumento, a gente é muito ligado nas madeiras. Claro. Né? Então a gente procura saber, o cara fala o nome de uma madeira, você falou, óleo em Minas. Óleo é a nossa cabriúva, né? Então o cara fala assim, bálsamo, a cachaça é curtida no bálsamo, a cabriúva também. Olha que coisa. E a umburana de cheiro, essa umburana que tem cheiro, aquela que o pessoal também curte, é a cerejeira. E cada uma dessas madeiras são para você matéria-prima como luthier. Perfeito. Então a gente fica ligado o quê? Na textura, na densidade, na cor, porque dá o contraste na questão estética do instrumento, e no tipo da madeira, como é essa fibra dessa madeira, como é para ser usado em determinada parte do instrumento, né? Essa viola, para quem está nos assistindo pela TV Câmara, que está conosco aqui no estúdio da rádio, você que fez? Isso. Já tem a relação com a purunga ou não? Tem, porque ela é uma purunga, né? O corpo dela é uma purunga. Eu não inventei o instrumento de cabaça, tá? A primeira vez que eu vi foi no livro do Roberto Correia, que é sobre violas brasileiras, nós temos viola feita de buriti no Jalapão, é feita do talo do coqueiro buriti, viola eu tenho o livro, de coxo, muito bom. Viola de coxo, que é escavada, né, que é a viola pantaneira. Você tem a viola de fandango, que é uma viola típica, assim, do litoral, né, que se fixou na cultura do fandango, né, do litoral do Paraná e litoral de São Paulo, ali nas proximidades, que ela também tem uma característica específica, ela é feita de cacheta, que é uma madeira que tem no litoral, muito levinha e tal, mas ela é feita em lâminas, é diferente das escavadas, né? E o Roberto Correia, já que você citou o livro, ele ainda faz um resgate histórico da influência ibérica, de como ela entrou aqui do ponto de vista histórico. Né? Perfeito, isso mesmo. A viola, ela vem de Portugal com a técnica de fabricação de luthieria, que é lâminas, dobrando lâminas. O que acontece? O artesão, o construtor popular, aquele sem muito recurso, ele mora naqueles rincões, ele vê o que tem de condição, ele não tem muita ferramenta, então ele enxergando, viu a cabaça, a probabilidade daquilo ali ser o corpo do instrumento. Ele olhou para a cabaça e falou, vou dar fazer o corpo. Aí ele botou um braço, tá com um tampinho, entendeu? Ele fez aquela coisa meio rústica. O corpo, nesse caso, desse instrumento só de cabaça, da purunga, ele é inteiriço? Ele é. Então, eu corto o fundo porque eu crio algumas travessas aqui para unir o fundo dessa travessa com uma travessa que vem aqui no braço, porque esse pescoço aqui, ó, ele não aguenta o repuxo das cordas. Eu empeno o instrumento. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi. Legal. Porque um instrumento normal de lâmina, ele tem 2 volumes, ele tem uma cintura, né? Aquele volume, ele cria uma estrutura suficiente para não precisar dessa travessa. Ela não torce, certo? Agora, no caso da cabaça, precisa dessa travessa. No disco Purunga, que é o 9º trabalho seu, você fez todos os instrumentos como luthier para poder abastecer
do ponto de vista sonoro, essas canções, essas melodias todas? Perfeito. Eu classifico o meu trabalho de fabricação como a descoberta de timbres e a descoberta da possibilidade de instrumentos teoricamente estranhos serem usados dentro da música. Porque geralmente a gente tem um padrão, vamos pensar em padrão, né? Essa palavra padrão ou dogma, né? De escolher um tipo de sonoridade específico para cada instrumento. Então o cara que toca violino numa orquestra, ou o maestro, ele tem uma expectativa de som daquele violino, do violoncelo, da viola de arco. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a rabeca. Eu faço rabeca também, a rabeca é um instrumento despadronizado. Então ele não tem um padrão. A viola já é, por natureza, despadronizada, porque ela vem, mesmo sendo feita de instrumento na técnica normal de luthieria, ela tem uma mais acinturada, um pouco maior, e a afinação tem um monte de tipo de afinação, então ela já é despadronizada. Eu comparo muito esses instrumentos com o brasileiro. O brasileiro, ele é um ser despadronizado, então nós somos muito mais... Alguns desafinados? Isso, então, agora o que tem que fazer? Dar uma ajustada em cada um para a gente usar o quê? O timbre, como se usa num coral, os diferentes timbres de vozes, né? Mesmo você cantando uníssono, né? Cantando na mesma nota, com um tipo de voz diferente, porque o timbre é o tipo, vamos ser mais claro assim, é o tipo do som, né? Então, é claro que a cabaça, ela dá uma característica meio dela mesmo, mas só que eu não consigo ter uma expectativa de som. Será que ela vai ficar um pouco mais grave, mais aguda, mais médio? Eu não tenho, são um instrumento totalmente despadronizado. Já que você está falando de sons todos, e aqui em cima da questão do timbre, do tipo de madeira, da textura que você tira dela para não só produzir sons, mas produzir instrumentos, num trabalho anterior, você fez isso, que eu acho riquíssimo também, em cima da questão das cantorias ou dos ruídos indígenas que nós temos na nossa tradição. Perfeito. A tradição oral, né? Essa tradição não escrita, não acadêmica, digamos assim, dentro da música, dentro do que acontece dentro da cultura popular, que, por exemplo, eu tenho um carinho muito especial com a Folia de Reis. Eu amo a folia. Agora, eu não tenho um compromisso de fé, eu não tenho um compromisso religioso com a folia, mas eu tenho um compromisso musical, sonoro, de registrar aquilo ali, de trabalhar dentro da minha sonoridade, esse tipo de som, né? Eu acho que é isso. A gente que trabalha com cultura popular, a gente gosta dessa despadronização. A gente gosta dessa floresta, porque a gente entende que a cultura popular é a floresta, de onde você vai lá dentro, tirar alguma coisa ou outra. Se você quiser transformar aquilo numa coisa monopolizada, comercial, você engarrafa aquilo como um produto, né? Tem uma música que chama Caco de Cuia, já aproveitando o cacoete do C aqui, o que é o caco de cuia? O caco de cuia é um pedaço de cabaça boiando na água. Tem uma história do registro de músicas, de canções de viola, que conta sobre o pacto com o Tinhoso, né? E conta a história do Tinhoso descendo o rio num caco de cuia, lembra disso? Então descendo num caco de cuia, ele pode ser numa gamela, certo? Que é uma gamela feita com uma gameleira ou uma amburana de espinho, uma madeira mais leve, ou num caco de cuia de cabaça. Um pedaço de cabaça, né? Que nem uma cuia, o cara senta ali e desce o rio. Aproveitando a riqueza linguística aqui, a número 14 é Inhuma. A inhuma é um pássaro que tem esses contos, inclusive esses dois que você falou, tanto do Caco de Cuia como da Inhuma, ele vem antes dessa história da música dentro do rádio, pensando em viola, antes de Cornélio Pires, que o Cornélio foi lá, catou, né, essa música da cultura popular, levou para São Paulo e falou, nós temos que gravar isso. Então ele foi responsável a botar isso na mídia, início do disco. Século passado. Isso, 1900 né? Primeira metade. Isso, 1910, né? Meados de 19... Então, essas histórias desse passo e também do caco vem antes disso daí, vem num momento, digamos assim, mais primitivo da viola e dos causos de viola. Eu tô falando... A Inhuma, desculpa, só complementar. Claro. A Inhuma é um passo que só o violeiro que escuta o canto dela, né? E ela tem uma particularidade que ela tem um esporão na pata, então enquanto ela canta, ela bate na viola. Essa é Inhuma. Então, enquanto ela canta, ela faz a batida do... A Inhuma tem divisão, tem compasso. Ela é danada. E ela é bem complicada, porque até a hora ela dá uma destoada, assim, daquilo que ela tá fazendo. Ela para de bater, ela dá uma puxada, faz uma melodia diferente, né?
como a gente tinha conversado sobre essa questão da... Funciona assim para você também, Levi? Se você ouve essas divisões, na verdade você está ouvindo melodias de forma a apropriar coisas que estão na natureza, estão ao ar livre, inclusive. Perfeito. É meio óbvio, mas é para mim, né, descrever. Mas você aproveita isso nas suas criações? Eu aproveito. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir os passarinhos. É claro que todo mundo escuta os passarinhos e aprecia. Mas quando você pensa musicalmente no passarinho, porque a seriema, por exemplo, ela tem um tipo único de cantar, né? Que é aquela coisa... Né? Sim. Que é assim, aí você tem a choca, por exemplo, que é um passarinho muito comum nosso aqui. Choca não tem muito em Minas, ali sul de Minas eu vou ali não escuto choca. Eu não sei imitar uma choca, mas ela tem uma sonoridade muito doida que parece que ela tá longe, mas ela tá cantando perto de você. Ela tem um efeito, ela tem um reverb maluco assim, e ela faz uma coisa assim, né? Um negócio assim. Faz uma inflexão do som no tempo. E ela vai lá em cima e depois ela diminui, ela tem fade in e fade out natural. Quer dizer, então ela é genial. Em uma a gente encontra onde? Aí eu botando sem rascada. Então, aí em uma você tem que catar uma viola, ela tá no meio do mato aí pra ver se você escuta uma em uma. Boa, tem várias dessas questões aqui que estão presentes. Eu estou falando da riqueza sonora, mas da riqueza da escrita, da palavra escrita, da palavra cantada que está embutida nossa. Aliás, a gente gastou meia hora conversando sobre a relação entre palavra escrita e cantada fora daqui. Para você tem sentido as duas coisas? Eu vou botar uma outra coisa. O Levi, para quem não sabe, ele fez 2 anos de matemática. E a música, para quando a gente vai estudar, ela é matemática o tempo todo. A matemática na música escraviza ou liberta? Na verdade, nós criamos a matemática para tentar entender, né, o quanto essa natureza é torta. Né? A gente tentou deixar as coisas curvas e tortas mais planas, né, para a gente poder entender como que funciona. E então a matemática, ela ajuda sim, né? A matemática ajuda sim você entender a música, entender a questão da divisão, a questão das alturas, achar um caminho. Agora, ela não define o que é o real, né? Ela tenta encaixotar, né, uma coisa muito livre, muito solta dentro de um padrão que nós desenvolvemos. Né? Eu acho que a natureza ela é toda torta mesmo, toda, né? Os movimentos circulares não são tão circulares, são meio ovais assim. E daí por isso que dá esse ritmo, né, natural. A batida do coração você escuta, quando você consegue escutar, você vê que é uma batida bem doidona, tem um forte, uma mais fraca, mas só que ela não se repete certinha, né? Ainda mais se você tiver meio danada assim emocionalmente, ela já dá uma ritmiazinha ali, né? Dá uma coisinha. Então acho que isso é real. Né? Isso é muito mais real do que a gente encontra dentro da física e da matemática, mas nós precisamos da física e da matemática para poder tentar entender essas coisas. E viu onde as pessoas podem encontrar o Purunga, esse 9º disco seu? Então, eu tenho um desejo com esse disco. Como eu trabalhei 2 anos no Sonora, que é um circuito, um projeto do Sesc, que é o maior projeto de circulação musical que eu conheço no Brasil, e nós tivemos o privilégio de estar, porque um dos temas, que é um biênio que trabalha com 2 temas, né? Um tema diferente do outro. Um tema trabalha na região sul-sudeste num determinado ano, o outro no centro-oeste, norte e nordeste. Depois inverte. O tema que estava no sul-sudeste vai para o centro-oeste, norte e nordeste, e o que estava vice-versa vai para outras regiões, para as outras regiões. Eu participei do Violas Brasileiras e o outro tema era Cantos de Trabalho, que eram grupos de cantos de trabalho originais e um de pesquisa. Tipo assim, de Estaladeira de Fumo de Arapiraca, Quebradeiras de Coco, entendeu? Então são 4. Nós éramos 4 grupos de violas. Era viola caipira e do sertão, que era eu e o Paulo Freire. O Paulo é um violeiro que ele foi buscar o conhecimento lá, né, daquela viola aqui da Inhuma, lá com o seu Manelim, com os mestres lá do norte de Minas, né? Então ele foi buscar essa viola um pouco mais, digamos assim, primitiva, mais original, assim, que veio de Portugal. E eu não, já tenho um pouco da história da música caipira, pós o Cornélio Pires, né? Sim. Então foi essa a nossa função. Aí tinha um grupo de 3 músicos que era violas singulares, que são violas que representam regiões, que é a viola de coxo, viola de buriti,
que é do viola de coxo Pantanal, né, de Cuiabá, viola de Buriti, que é do Jalapão, e viola de fandango, que é do fandango paranaense. E depois tinha violas do Nordeste, né, que era Ivanildo Villanova representando o repente, Antônio Madureira representando, né, o movimento armorial, e o Cássio Nobre representando o samba, né, chula, né, o samba do recôncavo. Aí o outro grupo era uma dupla que era o Fernando Deg com o Marcos Ferrer, que era violas em concerto, que era já a viola indo para a sala de concerto, indo para o mundo erudito. Erudito. É isso aí. Muito legal. Eu vou citar um exemplo aqui de uma das muito boas canções e de acordes que você faz, mas para quem está na Rádio Câmara, para ter sentido mais de respeito à história para ele, você tem que explicar para a gente, pelo menos rapidinho, quem que é o Zé Limeira no Afoxé em Tietê, que nós estamos falando da cidade, não do Rio, né? É isso aí. Então, olha só, o Zé Limeira num afoxé e numa cidade como Tietê. Zé Limeira ele é conhecido como o poeta do absurdo. Ele surge no cenário brasileiro mais através do livro do Orlando Tejo, que é um grande escritor, poeta também, que escreveu sobre essa figura do repente nordestino, da cantoria nordestina, que é uma figura que não tem registro nenhum dela. Existe histórias contadas pelos repentistas pós a geração dele, ou até que chegou a cantar com ele, mas depois passou para os outros, né, mais novos, e chegou ao nosso conhecimento a nível de Brasil através do livro do Orlando Tejo. E o Zé Limeira tinha uma característica que ele inventava as palavras, ele inventava histórias absurdas, né? Por isso que ele chama conhecido como poeta do absurdo. E no desafio da cantoria era muito difícil de vencer ele, porque justamente ele tinha um traquejo de criar palavras ali na hora, com muito humor, um humor muito peculiar, assim, ácido e criar histórias também. Na hora ali ele criava, né? Então ele era incrível mesmo, né? E como ele é do absurdo, eu fiz o absurdo de colocar nessa música os ritmos brasileiros em regiões diferentes, entendeu? Então você falar que o carioca toca viola de coxo e o índio faz uma roda de choro, entendeu? Então eu fiquei transpondo esses ritmos para o Brasil conhecer de alguma forma, com o sonho do Brasil, conhecendo o Brasil, conhecendo essa diversidade rítmica. Muito bom. O Levi não vai entender a nossa prosa aqui, mas para você que nos ouve pela Rádio Câmara todo final de semana no catálogo, a gente vai fazer o experimento de ouvir o Zé Limeira no Afoxé lá em Tietê. E para você que está aqui na TV Câmara junto com a rádio com a gente, eu vou pedir para você fazer um som pra gente, Levi. Antes me responder o que ficou para trás, senão vamos ficar perturbados. Onde as pessoas podem acessar, encontrar o Purunga? Nós não completamos isso. Tá, então eu tenho uma ideia de fazer uma exposição com esse disco. Eu ainda não fiz lançamento mesmo. Eu montei um duo com um percussionista que trabalha no disco e ele usa todas as percussões que eu fabriquei de cabaça também. Então eu tô vendendo o disco nos shows, nas apresentações que eu faço. Legal. Certo? Aí se alguém tiver interessado, entra no meu site ou até no e-mail também, que é leviramiro.com.br, né? www.leviramiro.com.br, e meu e-mail é leviramiro@gmail.com. Pode falar direto comigo que eu envio para todo o Brasil o disco, tranquilo. Eu só vou repetir para ajudar: no site leviramiro.com.br e no e-mail leviramiro@gmail.com. Perfeito. Falei direitinho? Certinho. Então manda bala num som da cabaça para nós aqui do Purunga de Levi Ramiro. Olha, eu vou fazer um depoimento final aqui que eu te acho sem nenhuma pieguice, um baita de um compadre, um cara que carrega a história da música para todo lugar. A gente acompanha o Levi, para quem gosta, como tiete mesmo de fora. Eu vi em todas essas andanças dele pelo Facebook e ficava com um bom ciúme, aquele ciúme positivo de você colocar todas aquelas paisagens e comilanças que você fez por onde você andou junto com o Paulo Freire. Segurar a onda. Tem a história da cachoeira que ficou guardada como memória, mas não vou entregar o Paulo Freire aqui no ar. E muito obrigado você ter vindo aqui conosco participar. Para quem não sabe, ele é aqui da Estiva, do ladinho do nosso. Você está sempre no nosso coração instrumental da música brasileira. Obrigado, Nelson. É um prazer reencontrá-lo. Depois de um certo tempo nós ficamos um pouquinho apartados, né? Cada um cuidando dos seus sonhos, das suas
prioridades, e fico feliz pela sua realização também do seu livro, do seu disco, que é muito interessante. Já estou pirando com essa história aí da palavra cantada, com tanta soltura, com tanta liberdade assim, né, de criação e de pensamento sobre... Eu acho que o violeiro, ele caminha um pouco por esse lado, ele escuta o que é mais intuitivo. O fundamento da música de viola é muito em cima disso aí. É claro que a gente é preso, de novo aquela história, nos modelos que a gente tem, né? Tanto de ritmo e tal. Mas se a gente examinar, que eu costumo dizer que a viola é uma floresta, se você entrar dentro de uma floresta, você vai pirar, porque você vai ver uma trepadeirinha, outra árvore, um arbusto mais assim. Então, quer dizer, é uma riqueza, é uma possibilidade tão gigante que a gente não vai, acho que nem ter tempo, né, de conseguir viver tanta coisa, tanta diversidade. Muito obrigado para você que nos acompanha pela TV e pela Rádio Câmara. De Maracanã, Zapurunga, Levi Ramiro deixa um presente que é alguns ponteados conosco aqui. Muito obrigado. Valeu. Minha viola mora na folia, no choro da rabeca, no tchaque do tchequerê, na condução do som do birimbau, maraca no ganzá, no toque do ganzeiro. Minha viola mora na folia, no choro da rabeca, no tchaque do tchequerê, na condução do som do birimbau, maraca no ganzá, no toque do ganzê, na purunga vazia, fiote de cruz credo, saci pererê. Mora na purunga, se deixar ele faz tudo que sabe fazer. Na purunga vazia, fiote de cruz credo, saci pererê. Mora na purunga, se deixar ele faz tudo que sabe fazer. Mora na purunga a filosofia, Sofia sofria por não entender. É na dúvida que mora todo saber. Mora na filosofia, o poeta disse um dia deve ser porque no amor a gente sofre por querer, pois na cabeça cabe tudo que puder caber, na cabeça cabe tudo que puder caber. Da purunga eu faço tudo que puder fazer, na purunga eu faço tudo que puder fazer, pois da cabeça cabe tudo que puder caber, na cabeça cabe tudo que puder caber. Da purunga eu faço tudo que puder fazer, na purunga eu faço tudo que puder fazer. Minha viola mora na folia, no choro da rabeca, no tchaque do tchequerê, na condução do som do birimbau, maraca no ganzá, no toque do ganzê. Minha viola mora na folia, no choro da rabeca, no tchaque do tchequerê, na condução do som do birimbau, maraca no ganzá, no toque do ganzê, na purunga vazia.